Olá, sou o Leandro Oviedo, professor ITA, e hoje vamos falar um pouquinho sobre a tabela periódica. Vamos falar especificamente sobre átomos, ou seja, os elementos que são apresentados na tabela periódica, e esses mesmos elementos na sua forma iônica, ou seja, quando os elementos possuem alguma carga, ou positiva ou negativa. Primeiramente, eu gostaria de retomar esse conceito sobre átomos. A gente sabe que a química é o estudo da matéria, estuda a composição das matérias e as transformações que a matéria sofre, e a matéria ela é composta de átomos. Como a gente pode ver nesse exemplo, temos uma barra metálica que, se a gente olhar no microscópio, no sistema microscópico, veremos que toda essa matéria é composta por átomos, essas partículas, essas bolinhas prateadas aqui, que representando átomos de um metal. Outro conceito importante é o de átomo. Temos aqui dois modelos, o primeiro mais didático, o segundo mais realístico, em que a gente pode ver que o átomo, no primeiro modelo ali, ele é composto por um núcleo, e no núcleo há prótons e nêutrons. Os prótons, partículas de carga positiva, e os nêutrons são partículas sem carga. Ao redor desse núcleo orbitam elétrons, que são essas bolinhas laranja. Essas bolinhas são partículas de carga negativa. Eles estão distribuídos em camadas aqui nessa região chamada eletrosfera. E esse modelo ele te diz o seguinte: se a gente fosse pesar um átomo, por exemplo, um átomo de sódio numa balança, a maior contribuição da massa do material seria em razão do núcleo, em função do núcleo. O núcleo ele é o que ele te confere a maior contribuição na pesagem. Então, por isso que esse modelo é didático. Ele não mostra a escala, né? A diferença entre o tamanho do elétron e das partículas que estão no núcleo. O elétron ele é muito menor que o próton e que o nêutron. E aqui eles têm certo erro de escala. Mas ele é muito útil, né? Já no segundo modelo, a gente tem a mesma coisa, ainda um núcleo composto por prótons e nêutrons, só que os elétrons aqui a gente pode ver que eles têm um tamanho muito menor que os prótons ou nêutrons, que são essas bolinhas aqui. E eles estão distribuídos numa região que é chamada orbital, onde há a maior probabilidade de encontrar um elétron. Aqui temos a tabela periódica, que é a nossa bola de cristal, conforme comentamos em aula já, ou você já deve ter visto. Uma representação da tabela periódica na forma iônica. Então, só para relembrar, né, aqui a gente precisa saber sobre regra do octeto e usar esse esquema. E a regra do octeto diz que os elementos da tabela periódica precisam se estabilizar contendo 8 elétrons, adquirindo 8 elétrons na sua última camada, ou na camada de valência. O hidrogênio, né, lembrando, se estabiliza com 2 elétrons, uma exceção. Então, o que acontece nesse caso? Aí fica bem simples, né, de analisar. Por exemplo, todos os elementos do grupo 1 dos metais alcalinos possuem um elétron na última camada. Eles precisam de 8. Só que a química é extremamente preguiçosa, né? Na química a gente pode doar ou receber elétrons, ou até mesmo compartilhar, mas vamos pensar em doar e receber apenas. Se a gente considerar um elemento do primeiro grupo, ele possui um elétron, ele precisa de 8. Então, o que é mais fácil para ele? Ele doar esse 1 que ele tem ou receber os 7 que faltam. Como a química é extremamente preguiçosa, ele vai fazer o caminho mais fácil, que é doar um elétron que ele tem. Então, por isso, esses materiais, quando estão na forma com carga, forma iônica, apresentam carga mais 1, indicando que eles têm tendência de doar um elétron. E assim por diante. Lembrando que do grupo 14 aqui, eu gostaria de destacar que o grupo 14 pode ter carga, qualquer elemento do grupo 14, ou tem carga mais 4 ou menos 4, dependendo da situação. Um elemento do grupo 16, por exemplo, que tem 6 elétrons na última camada, é muito mais fácil ele receber 2 elétrons do que doar os 6 que ele tem para fechar os 8. Então, por isso, carga menos 2. Então, é isso que quer dizer a carga mais ou menos, né? Relacionada a elétrons, ou ganhou ou perdeu elétrons. Mais perdeu elétrons, menos ganhou elétrons. E a tabela periódica, o que ela vai nos fornecer de informação? Primeiramente, ela vai mostrar ou representar um único átomo de um elemento e vai trazer duas informações, dois valores. O primeiro é o Z, que é o número atômico, ou quantos prótons, quantas partículas positivas há no núcleo do átomo, desse átomo em questão. E o outro valor é o A, que é a massa do átomo, que vai dizer quantas partículas positivas e sem carga há no núcleo desse átomo. Então são as duas informações que a tabela nos fornece. E lembrando que o Z, o número atômico, é a identidade do átomo. Ele que vai dizer, por exemplo, que um átomo é
ou sódio, ou lítio, ou hidrogênio e assim por diante. Então são as duas informações que a gente obtém da tabela. A gente pode inferir sobre outras, como o número de nêutrons e o número de elétrons? Sim. Se a gente diminuir a massa do número atômico, a gente vai ter o número de nêutrons. E para o número de elétrons, a gente usa o conceito de estado fundamental. Todos os elementos da tabela periódica são apresentados no estado fundamental, ou seja, naquele estado onde não tem cargas. Então, um átomo está no estado fundamental significa dizer que ele está, de certa forma, deve manter um equilíbrio entre cargas negativas e positivas. Por exemplo, aqui temos uma representação do átomo de hidrogênio, onde tem um próton, né, uma partícula positiva no núcleo. Então, quantas partículas deve haver ao redor desse núcleo? Lembrando que isso aqui no estado fundamental remete a um equilíbrio de cargas. Se tem uma carga positiva no núcleo, uma partícula positiva, deve haver ao redor dele uma partícula negativa para balancear. Então é assim que a gente descobre o número de elétrons, né? No estado fundamental tem que ser igual ao número de prótons. Então, voltando para a questão do estado fundamental e estado excitado, o que muda, né, praticamente do estado excitado fundamental? Realmente essa questão de cargas, né? A gente mexe com elétrons. Ou um elemento ele vai ficar com elétrons para mais ou para menos. Ou ele vai perder elétrons ou ele vai receber elétrons. Lembrando que o elétron é negativo. Então, quanto mais negativo tu for, mais elétrons tu vai ter. E quanto mais positivo tu for, menos elétrons tu vai ter. Vamos ver um exemplo bem simples. Agora temos o bário, um átomo de bário, tanto na forma fundamental quanto no estado excitado. E o que a gente pode inferir sobre essa representação simbólica? Olhando para o primeiro exemplo, estado fundamental. Temos 56 e 137. Quem que é o 56? 56 é o número de prótons. É sempre quantas partículas positivas há no núcleo. O 137 é a massa, é o quantas partículas há no núcleo no total, daquelas positivas e sem carga. E como é que como é que a gente pode identificar qual que é a massa? Que às vezes pode vir trocado, né, por convenção. Para descobrirmos qual é a massa, a gente pode pensar o seguinte: a massa sempre vai ser o maior valor. Entre 56 e 137, a gente sabe que 137, por ser o maior valor, é a massa. São os dois dados que a gente obtém. Agora, como é que a gente acha os outros dois? Que é número de elétrons, por exemplo, e número de nêutrons. Número de nêutrons, a gente diminui a massa do número de prótons. A gente obtém, então, 81 nêutrons. E número de elétrons, bem simples, estado fundamental, equilíbrio, né? Equilíbrio de cargas. Se tem 56 partículas positivas no núcleo, deve haver ao seu redor 56 partículas negativas. Porque no estado fundamental o número de elétrons é igual ao número de prótons. É a mesma relação para haver um equilíbrio. 56 elétrons, 56 coisas positivas, 56 coisas negativas. O que muda no estado fundamental? Só a questão de carga. Porque na química, a gente está estudando aqui a química geral, né? Aquela química que não envolve reações nucleares, a gente pode sempre dizer o seguinte, que o que vai mudar em um átomo, né, de um átomo para o outro, ou ele ter carga ou não, é ele realmente perder ou ganhar elétrons. Ser elétron deficiente ou rico em elétrons. Aqui, o que a gente obtém? O número de prótons e massa é o mesmo. Para achar o número de nêutrons, a gente diminui os dois. E para os elétrons, agora vamos pensar o seguinte. Se fosse no estado fundamental, ele teria 56 partículas positivas no núcleo. Quantas partículas negativas deveria haver ao redor desse núcleo? 56 também, porque deve haver um equilíbrio. Só que como ele tem uma carga, a gente analisa essa carga e leva em consideração ela. Esse mais 2 ou 2 mais, o que significa? Né? Significa que o átomo de bário perdeu ou doou 2 elétrons. Então, nesse sentido, era para ter 56 elétrons, mas como ele perdeu 2, temos apenas 54 elétrons. Um segundo exemplo, podemos ver o átomo de enxofre, a mesma coisa. Então, entre 16 e 32, qual que é a massa? Sempre o maior valor. Então, a gente infere que 16 é o número de prótons, quantas partículas positivas há no núcleo, 32 a massa. Diminuindo-se os dois, nós temos o número de nêutrons, e para os elétrons, basta nós olhar o conceito de estado fundamental. Deve haver um equilíbrio entre cargas positivas e negativas. Se há 16 partículas positivas, quantas negativas deve haver? 16 também. Para o estado excitado, o que muda? O número de prótons, massa e nêutrons mantém-se igual. O que muda é que o número de elétrons não é igual ao número de prótons, há um desequilíbrio. Como é que a gente vê esse desequilíbrio? Em função da carga. Se a carga é 2-, significa que ele recebeu 2 elétrons. Então, se era para ele ter 16,
né, 16 positivo e 16 negativo. Como ele ganha o 2, agora ele fica com 18 elétrons. Temos aqui exemplos de íons. Os íons são todos aqueles átomos ou espécies químicas que possuem carga, ou positiva ou negativa. Monoatômicos, por apresentar um único átomo. Temos aqui alguns exemplos. E também temos os poliatômicos, que são representados por mais de um átomo, tanto na forma negativa como positiva. Eu gostaria de mostrar para vocês também uma lista que eu deixei disponibilizado aqui no link, na descrição do vídeo, como link compartilhável. Qualquer dúvida vocês podem me recorrer via e-mail. Então é uma lista que vai tratar um pouquinho dessas questões iônicas. Por exemplo, essa aqui que ele mostra a espécie iônica do cromo, o cromo hexavalente e o cromo trivalente, o que deve acontecer para essa espécie se tornar essa outra. Questões envolvendo o tratamento de água avançado, sobre o íon férrico, esse íon férrico aqui. É para dizer praticamente qual o número de prótons, massa, nêutrons e elétrons. A mesma coisa no exercício 5. E os outros também remetem a questões envolvendo elétrons, né? Então seria isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Espero que eu tenha sido claro e deixo a todos os meus agradecimentos. Até mais, bons estudos.